Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Chefe Trapaceiro, Parte 5, Capítulo 45. As palavras de Ishiki repercutiram em todos. De fato, o que Yuki descreveu parecia simples, mas após uma análise mais detalhada, era praticamente impossível de realizar. Os defeitos eram chamados de defeitos precisamente porque eram incontroláveis e tinham consequências negativas. Só se podia dizer que a técnica de Yuki era verdadeiramente de outro mundo. Esqueçam os alunos presentes. Mesmo que Joichiro Saiba e Mana Nakiri, chefes de classe especial, fossem trazidos aqui, teriam imensa dificuldade em replicá-la. Você tem razão. Transformar o impacto negativo das falhas em algo positivo é realmente difícil e Yuki admitiu. Nem mesmo ele conseguiria fazer isso sem suas habilidades e sua honra alimentar. Mas você, Yuki, consegue fazer isso consistentemente. O que significa que você pode superar facilmente as desvantagens da língua de Deus, certo? Os olhos de Alice Nakiri brilharam. Parecia que Yuki realmente tinha a capacidade de resolver os problemas causados pela língua de Deus. Quais são as desvantagens da língua de Deus? Será que a língua de Deus tem desvantagens? Antes que Yuki pudesse responder, os outros da Estrela Polar ficaram surpresos. Eles não conseguiam acreditar que uma habilidade especial tão poderosa como a língua de Deus tivesse desvantagens. Além disso, a julgar pelas palavras de Alice Nakiri, parecia que ninguém havia conseguido superar essas desvantagens antes. Claro que sim. Mas agora, isso não importa. Alice Nakiri assentiu e olhou para Yuki com expectativa. Não só ela, mas Erina Nakiri também olhava para Yuki com um senso de urgência. Se Yuki conseguisse realmente resolver os problemas da língua de Deus, então sua mãe poderia voltar. Lembre-se, o motivo pelo qual a família dela se desfez foi por causa da língua de Deus. Mana Nakiri, incapaz de suportar o tormento causado pela língua de Deus, finalmente optou por partir. Sua posição como oficial de classe especial na Organização Gourmet Mundial não se resumia a se esquivar da responsabilidade. Ela buscava incessantemente maneiras de superar as desvantagens da língua de Deus usando seus próprios métodos. Originalmente, os chefes da meia-noite não tinham permissão para participar da competição Blue na história original, mas Mana Nakiri, atormentada além da conta pela língua de Deus, não teve outra escolha a não ser recorrer aos chefes da meia-noite em busca de uma solução. Os problemas de Mana foram como um fósforo aceso jogado em um barril de pólvora. Azami Nakiri, já instável, explodiu completamente, afetando todos ao seu redor. Pode-se dizer que o estupim para tudo foi Mana Nakiri, especificamente sua língua de Deus. Contanto que resolvessem a questão da língua de Deus, Mana poderia retornar e sua família poderia se reunir novamente. Esse era o maior desejo de Erina. Antes de a língua de Deus de Mana Nakiri começar a apresentar problemas, Erina era feliz. Mas tudo mudou quando a língua de Deus saiu completamente do controle. E a própria Erina também possuía a língua de Deus. Embora seu desenvolvimento estivesse sendo suprimido no momento, dada a situação atual, ela acabaria compartilhando o mesmo destino de Mana Nakiri, apenas alguns anos depois. Os defeitos da língua de Deus não são tão fáceis de corrigir. O fato de a língua de Deus da Irina-san não ter reagido negativamente às falhas do prato não significa que o mesmo funcionará para Mana-san. Vocês são Nakiris, deveriam entender isso melhor do que eu. A habilidade da língua de Deus se desenvolve com o tempo. Além disso, mesmo que eu conseguisse consertar temporariamente, seria apenas temporário. Você só conseguiria desfrutar dos pratos que eu preparasse. Não posso ser seu chefe particular para sempre, posso? Yuki balançou a cabeça. A eficácia de sua abordagem dependia do nível de desenvolvimento da própria língua de Deus. O motivo pelo qual ele conseguia afetar a língua de Deus de Erina Nakiri era que a dela ainda não estava totalmente desenvolvida. Se fosse a de Mana Nakiri, ele tinha certeza de que ela cusperia o prato dele depois de uma única mordida. É claro que essa foi apenas uma situação temporária. O nível atual de Yuki era apenas de terceira classe. Assim que ele atingisse a primeira classe ou mesmo a classe especial, a língua divina de Mana Nakiri naturalmente deixaria de ser um problema. Além disso, o problema que ele mencionou era crucial. Ele não planejava resolver os problemas da língua de Deus simplesmente ultrapassando seus limites. Se ele fizesse isso, os únicos pratos que a língua de Deus poderia apreciar de verdade seriam os que ele mesmo preparava. Essa solução tratava apenas os sintomas, não a doença. Ao ouvir isso, Erina Nakiri desanimou. Os argumentos de Yuki eram válidos, só de pensar nisso, já dava para perceber que não era viável. Yuki estava destinada a se tornar uma chefe de classe especial, possivelmente até a chefe de classe especial mais forte. Talvez até mesmo estabelecendo um novo nível completamente novo. Uma pessoa assim se tornar chefe pessoal? Ela estava sonhando. Mesmo que Alice Nakiri acabasse ficando com Yuki, considerando os laços familiares, ele só os ajudaria ocasionalmente. Esperar que Yuki os atendesse constantemente era irrealista. A única maneira de Yuki cozinhar continuamente para eles era se Erina Nakiri se casasse com ele. Se ele se tornasse parte da família, ajudar sua esposa e sogra não seria um problema. Encontrarei outra maneira de lidar com a questão da língua de Deus. Mas por enquanto não é possível. Yuki balançou a cabeça. Ele teria uma solução no futuro, mas não agora. Desculpe. Pensávamos que fosse mais simples do que realmente a Erina Nakiri se desculpou. Embora ela fosse de fato arrogante, essa arrogância não era dirigida a Yuki. Então ela pediu desculpas. Não se desculpe, eu entendo. Os efeitos colaterais da língua de Deus são um problema sério, disse Yuki. Os problemas da língua de Deus eram terríveis, algo como uma forma grave de anorexia, não apenas mental, mas também física. Pessoas normais, mesmo que se deparassem com algo repugnante, poderiam se forçar a comê-lo se realmente precisassem.
mas não aqueles que possuem a língua de Deus. Mesmo que a engolissem à força, a vomitariam de volta. Foi por isso que os ancestrais da família Nakiri, donos da língua de Deus, morreram de fome. Se fosse tão simples, eles poderiam simplesmente ter nocauteado a pessoa, liquefeito a comida e alimentado à força. Quando alguém está inconsciente, não sente nada. Ao menos sobreviveria. Mas os efeitos colaterais da língua de Deus significavam que mesmo que você forçasse a comida a descer, o corpo a rejeitaria, ficar inconsciente não mudaria nada. Esse era o maior problema para a família Nakiri. Mana Nakiri teve muita sorte de nascer nesta era, podendo contar com soluções nutritivas para sobreviver. Se fosse na antiguidade, ela não teria sobrevivido. Após concluírem a discussão, os outros também perguntaram sobre os efeitos colaterais da língua de Deus. Alice Nakiri não escondia nada. As desvantagens da língua de Deus não eram um segredo. As pessoas simplesmente não costumavam falar sobre isso abertamente. Portanto, embora o público em geral soubesse do poder da língua de Deus, desconhecia suas desvantagens. Então, Alice Nakiri explicou a todos os problemas da língua de Deus. No entanto, ela não entrou em detalhes sobre os assuntos internos da família Nakiri. Afinal, isso poderia ser considerado um escândalo familiar, e ela sabia que era melhor manter os assuntos familiares em privado. Capítulo 46. Não acredito que a língua de Deus tenha desvantagens tão sérias. Se ela sair do controle, você precisa depender de soluções nutritivas para sobreviver? Erina-chan, isso é horrível. Após ouvir a explicação, os olhos de Yoshino Yuki se encheram de lágrimas. Ela até começou a chamar Erina de Erina-chan. Normalmente, ela não faria isso, mas estava claramente tomada pela emoção. Ela realmente sentia pena de Erina. É Erina-chan? Você está falando comigo? Erina Nakiri ficou completamente atônita. Ela jamais imaginaria que aquela garota com uma personalidade tão alegre se dirigiria a ela de forma tão casual. Por um instante, ela não soube como reagir. Afinal, todos com quem ela interagiu antes sempre a trataram com respeito e cautela. Ninguém era como Yoshino Yuki nem mesmo Isako Arato. No entanto, ela não desgostava dessa sensação. Pelo contrário, era de certa forma reconfortante, afinal, as pessoas que ela costumava encontrar a bajulavam e elogiavam, unicamente para agradar a família Nakiri e obter benefícios. Erina Nakiri também queria ter mais amigos, mas depois de ver as verdadeiras intenções de tantas pessoas, acabou desistindo. Isako Arato era sua única amiga de verdade. Tendo convivido com esse tipo de pessoa por tanto tempo, ela podia naturalmente perceber que a preocupação de Yoshino Yuki era genuína, e não uma tentativa de se aproximar dela. Desculpe. A Yuki é sempre assim, disse Yoko Sakaki, dando uma risadinha. No entanto, o tom dela era muito casual, completamente diferente daqueles que entraram em pânico e se desculparam profusamente após ofenderem Erina Nakiri acidentalmente. Todos agora discutiam a questão da língua de Deus, e todos concordavam que a situação de Erina Nakiri era bastante lamentável. Claro, não era pena que sentiam, mas sim uma sincera compaixão. No mínimo, os moradores de Estrela Polar eram pessoas verdadeiramente bondosas. Portanto, eles naturalmente simpatizaram com Erina Nakiri. Afinal, saber que seu futuro reservava um destino tão sombrio, só de se colocar no lugar dela, já ficava claro que não seria uma vida fácil. Erina era uma Nakiri e não podia expressar suas emoções abertamente. Mesmo assim, ela tinha que lidar com aquelas pessoas, vivendo uma vida difícil sem sequer a liberdade de ser ela mesma. Naturalmente, elas sentiam compaixão por ela. Na verdade, as interações de Erina Nakiri com pessoas de fora não foram forçadas por Senzaemon Nakiri. Ela fez essa escolha por conta própria. O motivo era simples, ela era uma Nakiri. E nessa geração da família Nakiri só existiam ela e Alice. Além disso, ela havia despertado a língua de Deus. Esse fardo estava destinado a recair sobre seus ombros, então Erina se obrigou a fazer essas coisas. Afinal, era inevitável. Em vez de se atrapalhar e se atrapalhar depois de se tornar adulta, ela poderia muito bem começar agora. Pelo menos, ela já estava adaptada. Tudo bem. Não precisa se desculpar, disse Erina Nakiri com um pequeno sorriso. Ela realmente queria participar com todos, mas anos de hábito não permitiam. Então ela reprimiu esse impulso. Vendo Alice Nakiri se dando bem com todos com tanta facilidade, ela sentiu bastante inveja. Ao ver isso, Yuki balançou a cabeça. Erina Nakiri levava uma vida cansativa, usando constantemente uma máscara. Tendo lido a história original, ele naturalmente sabia que tipo de pessoa Erina Nakiri realmente era. Mas, tendo nascido em uma família assim, algumas coisas certamente não foram escolha dela. Ela teve bastante sorte, no entanto, por ter nascido na família Nakiri. Se fosse qualquer outra família que priorizasse o lucro acima de tudo, seria assustador imaginar como ela poderia ter sido usada como instrumento. Yuki não tentou aconselhar Erina Nakiri a abandonar a farsa nem nada do tipo. Do ponto de vista dele, dizer para ela tirar a máscara e viver como quisesse seria considerado um gesto de gentileza. Mas pensando bem, para Erina, isso não seria uma coisa boa, a menos que ela estivesse disposta a abandonar tudo relacionado à família Nakiri. Caso contrário, deixar de lado a farsa e mostrar seu verdadeiro eu só levaria a que ela fosse devorada, sem deixar sequer ossos. Durante a refeição, todos cuidaram especialmente de Erina Nakiri. Afinal, aos olhos deles, Erina era alguém que precisava de proteção. Na verdade, a percepção deles não estava errada. Embora Erina fosse hábil na comunicação interpessoal e na socialização, ela era praticamente alheia à vida cotidiana. Isso também se devia ao fato de Isako Arato ter cuidado demais de Erina. Com exceção das tarefas que exigiam que Erina as fizesse pessoalmente, Isako cuidava de todo o resto. Sinceramente, o fato de Isako Arato ter alcançado tal nível de habilidade culinária se deveu inteiramente ao seu talento natural e à língua divina de Erina. Caso contrário, considerando a quantidade de trabalho que Isako assumia, alcançar esse nível de habilidade na culinária teria sido um sonho impossível.
Ela dedicava muito mais tempo às tarefas domésticas e aos afazeres diários do que à culinária. Nesse momento, Isako Arato também estava bastante feliz. Ela podia sentir que a gentileza de todos para com Erina era genuína. Ela também esperava que sua jovem pudesse ter amigas de verdade, alguém com quem pudesse se abrir. Embora este fosse apenas o começo e considerando a personalidade da jovem, levaria muito tempo para que elas se tornassem verdadeiramente amigas. Ter um bom começo era uma notícia positiva. Logo, todos terminaram o prato de Yuki sem deixar nada no prato. Na verdade, Yuki poderia facilmente ter feito o suficiente para satisfazer a todos. Mas havia outros pratos também. Assim, embora a quantia que ele preparou tenha sido generosa, isso não os impediu de desfrutar de outros pratos. Vocês da Estrela Polar são simplesmente incríveis. Se vocês estivessem na nossa turma, não teríamos vaga nenhuma no Elite 10. Rindo, Kobayashi exclamou após provar a comida de todos os outros. Embora já soubesse que os moradores do Estrela Polar eram habilidosos, ela não esperava que fossem tão incríveis. Com exceção de Daigo Aoki e Soji Sato, que estavam um pouco acima da média, as habilidades culinárias de todos os outros eram, sem dúvida, de primeira linha entre seus colegas. Lembrem-se, esta geração era a geração joia, muito mais talentosa do que a geração de Rindo Kobayashi. Na história original, todos os membros da Estrela Polar que participaram das eleições de outono obtiveram pontuações na casa dos 80, com Soma Yukiera, Ryu Kurokiba e Alice Nakiri chegando a ultrapassar os 90. Esse nível de habilidade teria sido suficiente para vencer na geração de Rindo Kobayashi. Além disso, agora Yuki estava até mesmo treinando-os. Embora ainda fosse cedo para observar melhorias significativas quando as eleições de outono chegassem, as habilidades culinárias de todos certamente teriam sofrido uma transformação extraordinária. Capítulo 47. Comparado com o nosso ano, o Elite 10 atual não é grande coisa. Terunori Kuga sentiu com a cabeça. O prato de Yuki realmente lhe ensinou uma lição. Embora não tenha mudado completamente sua opinião, ele começou a refletir. Já lhe haviam dito que a filosofia que ele propagava estava errada, mas ele próprio havia conquistado muito seguindo esse caminho, por isso não se importava muito com a opinião alheia. Mas Yuki era diferente. Embora os métodos de Yuki fossem diferentes dos seus, as conquistas de Yuki superaram completamente as suas. Então, Kuga começou a refletir seriamente sobre o assunto. Além disso, Kuga ficou bastante impressionado com as habilidades culinárias dos moradores da Estrela Polar. Ele se sentiu muito afortunado por não pertencer a essa geração, caso contrário, com essas pessoas por perto, seria difícil para ele se destacar. Embora, com base na situação atual, ele certamente será ultrapassado no futuro, isso provavelmente acontecerá depois da formatura. Pelo menos durante o período escolar, não será fácil para essas pessoas alcançá-lo. As habilidades culinárias dos residentes da Estrela Polar causaram uma profunda impressão em Erina Nakiri e nos outros. Após o término do encontro, todos ficaram um tempo no dormitório. A principal forma de entretenimento deles naquele momento ainda era jogar cartas. Quanto a outras atividades, como todos estavam satisfeitos, não havia muito mais o que fazer. Erina Nakiri foi a primeira a sair. Embora ela realmente quisesse jogar cartas com todos, afinal, era uma de suas poucas fontes de entretenimento, elas ainda não eram muito próximas. Embora se sentisse muito à vontade nesse ambiente, acabou desistindo e decidiu jogar com Isako Arato depois de voltar para casa. Os outros ficaram mais um pouco antes de irem embora. Terunori Kuga, em particular, conversou com Yuki em particular por um tempo. O impacto do prato de Yuki sobre ele foi imenso, fazendo-o refletir profundamente. Na verdade, não precisa me perguntar se você está certo ou errado. Veja você mesmo, qual Shukariori RS é mais forte, o seu ou o nosso? Yuki não tentou persuadi-lo com longas explicações ou sermões moralistas. Embora tais palavras pudessem ter algum peso, ainda assim seriam vazias e ineficazes. Portanto, a escolha de Yuki foi simples, deixar que os fatos falassem por si mesmos. Deixe Kuga ver as mudanças e o desenvolvimento do Shukariori RS mais tarde, e então ele naturalmente entenderá. Quanto à obediência dos membros da Shukariori RS, isso não era um problema. Contanto que não fossem completos idiotas, não se oporiam a Yuki. Afinal, Yuki havia derrotado Terunori Kuga, um membro da Elite dos 10. Embora o próprio Yuki não fosse um membro da Elite dos 10 agora, em um ano, ele sem dúvida se tornaria possivelmente até mesmo o primeiro assento. E a Totsuki sempre operou sob a regra da sobrevivência do mais forte. Seu sistema implacável fazia com que esses alunos seguissem os mais fortes. Portanto, Yuki não estava preocupado com a possibilidade de eles o desobedecerem ou se oporem a ele. Contanto que estivessem dispostos a aprender, o Shukariori RS só se desenvolveria e se tornaria ainda melhor do que já era. Após obter a resposta de Yuki, Kuga sentiu e disse que observaria o desenvolvimento da equipe de reconhecimento Shukariori. Depois que todos foram embora, os moradores do Estrela Polar foram dormir. Logo na manhã seguinte, Alice Nakiri procurou seu avô, Senzaemon Nakiri. Ela originalmente queria contatá-lo na noite anterior, mas já era tarde demais, então decidiu visitá-lo naquela manhã. No entanto, ao chegar ao escritório de Senzaemon Nakiri, ela descobriu que Erina Nakiri já havia chegado antes dela. Erina Nakiri teve a mesma ideia que Alice, então veio diretamente logo pela manhã. Ela contou a Senzaemon Nakiri tudo o que havia acontecido na noite anterior. Erina, você chegou bem cedo. Mas por outro lado, isso envolve a língua de Deus. Alice não ficou muito surpresa. Afinal, o assunto envolvia a família de Erina e o seu próprio futuro. Não havia como ela não tomar a iniciativa. Alice, você também está aqui. Erina já me contou sobre isso. Sinceramente, eu não esperava que aquele prato pudesse afetar a língua de Deus, disse Senzaemon Nakiri. Ele sabia que o prato de Yuki era único, mas não esperava que Yuki pudesse realmente usar esse método para lidar com a desvantagem da língua de Deus, mesmo que fosse temporariamente.
Em sua mente, Yuki ainda era muito jovem. Mesmo que Yuki conseguisse resolver a questão da língua de Deus, seria algo para o futuro, não para agora. Mas Yuki lhe reservara uma grande surpresa. Embora o que Yuki dissesse estivesse correto, resolver o problema fundamental da língua de Deus não era fácil. Mas pelo menos eles tinham vislumbrado uma esperança. No passado, por mais que se esforçassem, não conseguiam vislumbrar uma réstea de esperança. Justamente por isso, Mana Nakiri voltou sua atenção para os chefes da meia-noite. Essa mudança foi, sem dúvida, um terremoto de proporções gigantescas para o mundo culinário internacional. Se não estivesse desesperada, Mana Nakiri naturalmente não teria feito tal coisa. Contudo, agora, por menor que a esperança pudesse parecer, pelo menos eles a tinham visto, essa esperança era como uma pequena chama. Embora ainda não fosse grande, como diz o ditado, uma única faísca pode iniciar um incêndio na pradaria. O processo de 0 a 1 é sempre o mais difícil. Então, vovô, o que fazemos agora? Perguntou Alice Nakiri, que também sabia da importância da existência de Yuki para a família Nakiri. Hahaha. Não há necessidade de tomar nenhuma providência específica. Neste momento, as habilidades culinárias de Yuki são de fato muito fortes, mas isso é apenas em comparação com seus colegas. Para ele, resolver completamente a desvantagem da língua de Deus é algo para o futuro. Senzaemon Nakiri balançou a cabeça. Embora tivesse vislumbrado alguma esperança, ele também sabia muito bem que não havia necessidade de fazer nada naquele momento. Bastava deixar Yuki aprimorar suas habilidades culinárias em seu próprio ritmo. Se eles interviessem precipitadamente, isso poderia até ter um efeito negativo. Após ouvirem as palavras do avô, Alice e Erina assentiram com a cabeça e saíram. Nesse assunto, elas naturalmente seguiriam as instruções do avô. Após os dois saírem, Senzaemon Nakiri pegou o celular. Depois de hesitar por um instante, discou um número. Esse era, naturalmente, o número de Mana Nakiri. Embora Mana Nakiri tivesse saído de casa, ela ainda mantinha contato com Senzaemon. O motivo pelo qual Senzaemon Nakiri estava fazendo essa ligação era para contar a Mana sobre o que Erina e Alice lhe haviam dito. Capítulo 48. Quando a habilidade especial de Yuki despertou pela primeira vez, embora Senzaemon Nakiri acreditasse que Yuki tinha uma chance de resolver o problema da língua de Deus, era apenas uma vaga conjectura. Ele não podia garantir que Yuki seria capaz de superar as desvantagens da língua de Deus no futuro. Por isso, não contou a Mana Nakiri, pois a coisa mais cruel não era não ter esperança, mas sim ter esperança e depois vê-la ser tirada de você. Ele planejava esperar até que Yuki amadurecesse antes de contar a Mana Nakiri. Essa abordagem era mais prudente. Mas agora, ele percebeu que havia subestimado Yuki. O crescimento de Yuki foi simplesmente rápido demais, e a partir desse incidente, ele viu a esperança de resolver a questão da língua de Deus. Assim, ele finalmente ousou contar a Mana Nakiri sobre essa notícia. Afinal, se nem mesmo Yuki conseguiu, então realmente não havia esperança alguma. Senzaemon Nakiri também sabia que Mana Nakiri precisava desesperadamente de esperança para se manter firme. Caso contrário, era difícil imaginar por quanto tempo mais ela conseguiria resistir. Afinal, o corpo da Mana atual era como papel extremamente frágil. Entre os antigos possuidores da língua de Deus, muitos fizeram coisas insensatas por falta de esperança. Pai, há algo errado? Por sua vez, Mana Nakiri ficou um tanto surpresa ao receber a ligação de seu pai. Embora ela e Senzaemon tivessem mantido contato durante esses anos, o número de vezes que se falaram podia ser contado nos dedos de uma mão. Senzaemon Nakiri nunca havia contado a Mana Nakiri sobre seus planos, justamente por medo de estimulá-la caso a esperança fosse frustrada. Assim, ele só a contatava quando havia assuntos importantes a tratar. Embora ocasionalmente também conversassem sobre assuntos familiares, as conversas eram muito breves. Com relação à questão da língua de Deus, nós temos. Senzaemon Nakiri contou a Mana Nakiri tudo o que aconteceu ontem, além de informações sobre Yuki. Após terminar de falar, Senzaemon percebeu que o outro lado da linha estava em silêncio, como se não houvesse ninguém ali. Ele esperou pacientemente e sabia que precisaria de tempo para assimilar aquela notícia. Eu também já havia recebido algumas informações sobre a habilidade especial de Yuki, mas não esperava que os pratos que ele prepara tivessem um efeito tão grande. Embora a língua de Deus de Erina não esteja totalmente desenvolvida, ainda é a língua de Deus. Para ele ser capaz de alcançar isso no nível de chefe de terceira classe é realmente extraordinário. Até mesmo Senzaemon Nakiri conseguiu perceber um leve tom de empolgação na voz de Mana Nakiri enquanto ela falava. Além dele, não consigo pensar em mais ninguém que possa resolver a questão da língua de Deus. Em resumo, surgiu uma esperança. Você precisa cuidar da sua saúde, disse Senzaemon Nakiri. Ele temia que Mana fizesse algo precipitado e seguisse os passos daqueles ancestrais da língua de Deus que haviam tirado a própria vida. Fique tranquilo, padre. Não importa o que aconteça, mesmo tentando todos os métodos possíveis, eu não vou desistir. Afirmou Mana Nakiri com firmeza. Ela teve mais sorte do que seus ancestrais, ela tinha suplementos nutricionais para se manter viva. Naturalmente, ela não estava disposta a simplesmente morrer assim. No entanto, suas palavras também deixavam claro que se não houvesse absolutamente nenhuma esperança e todos os métodos fossem ineficazes, ela provavelmente seguiria os passos dos ancestrais Nakiri. Ao ouvir isso, embora ainda um pouco preocupado, Senzaemon Nakiri sentiu-se aliviado. Ele conhecia muito bem a personalidade da filha. Enquanto houvesse uma réstea de esperança, Mana não desistiria.
Logo em seguida, os dois encerraram a chamada. Anne, fique de olho nessa pessoa para mim. Mana Nakiri enviou a Anne as informações sobre o que Senzaemon havia lhe dado. Embora tivesse prometido a Senzaemon Nakiri que não interferiria deliberadamente na vida de Yuki, ela não podia simplesmente ficar de braços cruzados. Então ela também queria saber mais sobre a personalidade de Yuki. Mana Nakiri também se sentiu um pouco impotente naquele momento. Afinal, como seu pai acabará de dizer, Alice Nakiri parecia gostar de Yuki. Agora que moravam no mesmo dormitório, a probabilidade de Alice conseguir ficar com Yuki era bastante alta. Ao saber dessa notícia, Mana pensou, por que não poderia ser a Irina? Embora Alice Nakiri também fosse sua parente, ela não era sua filha. Se a forma como Yuki resolveu a questão da língua de Deus fosse a mesma, isso significaria que ela e Irina dependeriam de Yuki. Naquela época, eles teriam que depender de favores. Se Yuki fosse seu genro, esses problemas não existiriam. Mas ela também conhecia a personalidade de Irina. Ela costumava prestar atenção nela ao longo dos anos, então sabia que isso era quase impossível. Esperar que Irina Nakiri cortejasse ativamente um garoto seria pura ilusão. Yuki? Eu me lembro que foi ele quem despertou a habilidade especial Inferno, certo? Anne, que estava ao lado dela, ficou um tanto surpresa ao receber a informação sobre Yuki. Ela naturalmente conhecia Yuki. Afinal, tendo despertado uma habilidade especial tão poderosa, era impossível não conhecer. Anteriormente, ela também tinha curiosidade em saber se Yuki, com tanto talento, conseguiria resolver a desvantagem da língua de Deus. Mas naquela época, Mana Nakiri descartou essa possibilidade imediatamente. Embora sua habilidade especial fosse muito poderosa, isso não significava que Yuki em si seria necessariamente forte. O futuro era repleto de incertezas. Isso mesmo, é ele. Tenho novas informações. Talvez ele seja o único que possa resolver o problema da língua de Deus. Fiquem de olho nele. Se ele tiver algum problema, me avisem imediatamente, disse Mana. Prestar atenção em Yuki tinha como objetivo garantir que ela compreendesse seu progresso e entendesse melhor a situação. Quanto a ajudar Yuki a resolver problemas, isso era puramente para gerar boa vontade. Contanto que um bom relacionamento fosse estabelecido, pedir ajuda a Yuki no futuro seria naturalmente mais promissor. Ao ouvir as palavras de Mana Nakiri, Anne assentiu com a cabeça e foi tratar desse assunto. Nesse momento, Yuki ainda não sabia que já havia chamado a atenção de Mana Nakiri. Mesmo que soubesse, ele não se importaria porque a maneira de Mana Nakiri observá-lo era simplesmente prestar atenção ao seu crescimento, não enviar alguém para monitorá-lo constantemente. Assim, mais alguns dias se passaram num piscar de olhos. Esta manhã, todos os moradores do Estrela Polar receberam um folheto. Este folheto continha o calendário das eleições de outono. Finalmente chegou, o campo de treinamento. Yoshino Yuki olhou para a programação com uma expressão solene. Com suas habilidades culinárias, passar nessa avaliação será moleza. Não precisa ficar tão nervoso, né? Ao ver o olhar apreensivo de Yoshino Yuki, Satoshi Shiki disse com um sorriso. As habilidades culinárias dos moradores da Estrela Polar não eram de se desprezar. Se todos fossem eliminados, provavelmente só restariam Yuki e Irina Nakiri este ano. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 49. Embora isso seja verdade, o campo de treinamento testa mais do que apenas habilidades culinárias. Há outros aspectos também. Se você não tomar cuidado, pode ser eliminado, apontou Ryoko Sakaki. A apreensão de Yoshino Yuki era compreensível. Afinal, todos conheciam o formato das avaliações do acampamento de treinamento. Embora o conteúdo do acampamento de treinamento não tenha sido revelado aos alunos participantes, eles não eram idiotas, quase todos os alunos. Com exceção dos alunos transferidos, estavam em Totsuki há muito tempo. Todos os anos, os alunos que ingressavam no ensino médio participavam do acampamento de treinamento. Com tantas pessoas presentes, o conteúdo do acampamento de treinamento deixou de ser um segredo. É claro que os detalhes específicos mudavam a cada ano, então o conteúdo exato era incerto. Mas todos conheciam o formato geral. As avaliações do campo de treinamento abrangeram vários aspectos. A habilidade culinária pura não era tudo. É verdade. Mas você precisa ter cuidado e pensar bem nas coisas. Embora o campo de treinamento elimine um terço ou até metade dos alunos, a dificuldade não é tão alta assim. Tendo participado do campo de treinamento anteriormente, Satoshi Shiki naturalmente conhecia a situação. Ele reconheceu que o que Ryoko Sakaki disse estava correto. Se fossem muito descuidados, poderiam muito bem capotar em uma vala. Mas com o conhecimento que ele tinha dos moradores da Estrela Polar, contanto que se comportassem normalmente, eles poderiam passar facilmente. Por falar nisso, a Yuki também vai participar dessa avaliação do acampamento de treinamento, né? Parece que a Yuki vai roubar a cena. De repente, todos se lembraram de que Yuki também participaria dessa avaliação. Embora Yuki tivesse o privilégio de faltar às aulas, ele ainda precisava participar dos exames. Apesar de o acampamento de treinamento ter sido apresentado como um evento, era essencialmente um exame. Muito provavelmente. Mas vocês não deveriam estar arrumando as malas agora, disse Yuki com um sorriso. Para ele, participar do campo de treinamento foi como sair de férias, embora os alunos não tivessem os mesmos privilégios que os hóspedes. Ele não deveria se esquecer de sua rede de contatos no resort. Além de Jindojima, ele também era muito familiarizado com os outros ali. Ele podia fazer praticamente o que quisesse. Ao ouvir as palavras de Yuki, todos se apressaram em arrumar suas coisas. Eles ficariam fora por vários dias e naturalmente precisavam estar preparados. Um dia depois, todos os moradores do Estrela Polar embarcaram nos ônibus escolares, um após o outro, rumo ao resort Totsuki. De volta depois de menos de um mês. Alice Nakiri não conseguiu conter a exclamação assim que o ônibus chegou ao resort Totsuki. Ela, Yuki e Ryukurokiba tinham partido há menos de um mês e já estavam lá novamente. Ah, é mesmo. Alice, vocês faziam estágio no resort Totsuki antes.
De repente todos se lembraram. Para esses três, o Resort Totsuki deveria ser um território muito familiar. Chefe Yuki, que bom te ver de novo. Enquanto todos se dirigiam para o saguão, um funcionário avistou Yuki e o cumprimentou animadamente. Chefe, Yuki, você já é um chefe no Resort Totsuki? Ao ouvirem isso, os moradores do Estrela Polar ficaram atônitos. Embora soubessem que Yuki e os outros haviam estagiado no Resort Totsuki, em sua opinião, eles deveriam estar lá para aprender, basicamente fazendo tarefas e coisas do tipo. Mesmo que Yuki pudesse receber um tratamento melhor graças à sua habilidade especial, ele ainda era um chefe sênior na época. E chefes sêniores não eram exatamente raros no Resort Totsuki. Só agora, depois de ouvirem as palavras do funcionário, eles perceberam que Yuki era na verdade um chefe ali. As habilidades culinárias de Yuki são de primeira linha. Além disso, ninguém consegue replicar seu domínio do fogo na cozinha. Quando se trata de controle do fogo, Yuki é o melhor. Muitos clientes vieram especificamente para experimentar a comida de Yuki, então ele naturalmente se tornou um chefe. Alice Nakiri explicou. As habilidades culinárias de Yuki por si só não eram suficientes para que ele se tornasse um chefe, mas a habilidade especial de Yuki lhe dava uma vantagem incomparável. Ninguém conseguia replicar seu controle do fogo na cozinha, então ele naturalmente se tornou um chefe. Talvez suas habilidades culinárias ainda fossem um tanto deficientes antes, mas agora Yuki era um verdadeiro chefe de terceira classe de acordo com o sistema. Um chefe desse nível estava totalmente qualificado para ser chefe no Resort Totsuki. O status de Yuki como chefe era reconhecido por quase todos. Embora não fosse a própria Academia Totsuki, o princípio da sobrevivência do mais apto ainda se aplicava. Respeito pelos fortes, quem cozinhava melhor era mais formidável, pelo menos na cozinha. Portanto, todos admiravam bastante Yuki. Um chefe? No Resort Totsuki? Nem consigo imaginar. Yoshino Yuki estava praticamente deslumbrada. Megumi Tadokoro, ao lado dela, também tinha a expressão de uma fã deslumbrada. A pessoa por quem ela gostava era tão incrível, ela estava naturalmente radiante. Yuki também cumprimentou esses funcionários, enquanto os outros alunos ao redor olhavam para Yuki com inveja e admiração. Afinal, Yuki havia derrotado Teru Norikuga, um dos 10 de elite. E a comoção que ele causou no Resort Totsuki não foi pequena. Qualquer aluno minimamente desinformado sabia quem era Yuki. É claro que assim como os moradores do Estrela Polar, eles não sabiam que Yuki já havia se tornado chefe no resort. Quase todos os alunos já chegaram. Preparem-se, disse Roland Chapelle em um escritório, observando os alunos que chegavam um após o outro. Essas palavras foram naturalmente dirigidas ao grupo de ex-alunos que estava atrás dele. Fiquem tranquilos, estamos preparados há algum tempo. Mas, será que é mesmo seguro ter a Yuki nesta avaliação? Não estamos preocupados em afetar o moral dos outros alunos? Perguntou Inaku Inui. Eles já tinham ouvido falar de Yuki e souberam ainda mais depois de chegarem ao resort. Todos ficaram muito chocados, especialmente depois de saberem por Jin Dojima que Yuki já havia se tornado um chefe de terceira classe. A maioria dos ex-alunos presentes também eram chefes de terceira classe, com apenas alguns poucos tendo alcançado a segunda classe. Era difícil imaginar que um aluno do primeiro ano do ensino médio já fosse um cozinheiro de terceira categoria. Eles até começaram a duvidar do próprio talento. No passado, sempre foram chamados de gênios. Mas agora, comparando-se a Yuki, parecia que o termo gênio não deveria ser aplicado a eles. E o ponto crucial agora era que esse chefe de cozinha de terceira classe estava participando da avaliação do campo de treinamento. Era como se Naruto Uzumaki, recém-chegado da Quarta Grande Guerra Ninja, estivesse fazendo os exames Chunin. Qual era o sentido disso? Capítulo 50. Embora suas habilidades culinárias sejam de fato bastante fortes, ele ainda é um estudante. Até mesmo os 10 de elite precisam participar dessas avaliações. Naturalmente, ele não pode ser uma exceção. Jin Dojima declarou. Ele sabia o quão fortes eram as habilidades culinárias de Yuki, mas essas eram as regras da avaliação. Ele poderia isentar Yuki da avaliação diretamente, mas muitas pessoas certamente teriam objeções. Ainda bem que não nasci na mesma época que ele, senão eu nunca veria a luz do dia. Ele está na minha primeira turma, o que é perfeito. Deixa eu ver as habilidades culinárias dele com meus próprios olhos. Inaku Inui olhou para a lista de participantes que tinha em mãos. Essa foi a primeira turma de alunos dela, e Yuki estava entre eles. Yuki e Megumi Tadokoro estavam na mesma classe, e foi assim que ele conseguiu ajudá-la com seus problemas de nervosismo. Ao ingressar no ensino médio, Totsuki não reorganizou suas turmas, pois não era necessário. Afinal, só a avaliação do campo de treinamento já eliminaria 1/3 ou até metade dos alunos. Simplesmente não havia necessidade de reorganizar as turmas. Após as palestras, os ex-alunos se dirigiram ao saguão, a convite de Roland Chapelle. Embora tivessem se formado, ainda se sentiam bastante apreensivos ao se depararem com seu instrutor, Roland Chapelle. É preciso reconhecer que a pressão exercida por esse instrutor rigoroso sobre seus alunos podia realmente persistir. Após o aparecimento dos ex-alunos, tal como na história original, Kojiro Shinomiya deu um exemplo, expulsando um estudante por usar perfume em excesso. Embora a desculpa fosse um tanto frágil, essa medida foi inegavelmente eficaz. Quanto a saber se havia algo de inapropriado nisso, não era algo que Yuki devesse considerar. Afinal, ele não se importava com os eliminados. Contanto que não envolvesse ou a pessoas próximas a ele, não queria se envolver. No entanto, Yuki percebeu algo nesse incidente. O olfato de Kojiro Shinomiya provavelmente era muito superior ao de uma pessoa normal. O perfume usado pela estudante eliminada era inegavelmente forte, mas com tantas pessoas presentes, os cheiros se misturaram. O fato de Shinomiya ter conseguido distinguir aquele aroma dentre todos os outros e identificar com precisão o aluno indicava que seu olfato era extraordinário. No entanto, provavelmente ainda não estava no nível de uma verdadeira habilidade especial.
As avaliações de Totsuki são sempre tão rigorosas? Expulsar um aluno só por usar perfume? No ônibus a caminho do local da avaliação, Soma Yukiera não conseguiu se conter e perguntou. Ele e Yuki e Megumi Tadokoro estavam na mesma classe. No entanto, desde que entrou no ensino médio, Yuki não comparecia às aulas. E o atual Soma Yukiera e Megumi não estavam no mesmo grupo. Na história original, o motivo pelo qual eles se uniram foi que Megumi era a aluna com pior desempenho, evitada por todos. E Soma era o aluno transferido que ofendia a todos. Ninguém queria formar equipe com nenhum dos dois, então eles foram forçados a formar um grupo. Mas naturalmente a situação agora era diferente. Megumi Tadokoro ficou em segundo lugar, atrás apenas de Erina Nakiri, inegavelmente de primeira linha, todos os alunos queriam estar em sua equipe. Afinal, estar na equipe da Megumi praticamente garantia a aprovação nessa avaliação. Assim, Megumi não teve falta de propostas para formar equipes e, naturalmente, criou um grupo com outra garota. Quanto a Soma Yukiera, ninguém o queria, então ele acabou sendo emparelhado com outro aluno indesejado. Naquela época, Soma praticamente carregava o time nas costas. O sistema de Totsuki é baseado na sobrevivência do mais apto. Esses ex-alunos têm a autoridade para decidir quais estudantes ficam e quais saem. Então, contanto que não ultrapassem os limites, Totsuki não vai interferir. Yuki explicou. Totsuki tinha uma lista de alunos de elite. Contanto que os expulsos não estivessem na lista, não era um grande problema. Afinal, aqueles que não estivessem na lista acabariam sendo eliminados. Era apenas uma questão de tempo. Quanto ao que aconteceu com Megumi Tadokoro na história original, mesmo que Soma Yukiera não tivesse intervido, Jin Dojima estava pronto para agir. Portanto, Megumi nunca correu o risco real de falhar. Yukiera, eu sei que você cozinha muito bem, e entre os alunos atuais você está no topo. Mas preciso te avisar, não subestime este acampamento de treinamento. Yuki disse com um sorriso. Na história original, Soma Yukiera, por ser excessivamente confiante e sempre se safar com facilidade, cometeu um erro durante a avaliação do café da manhã. Mas a avaliação do café da manhã foi o ponto fraco de Soma Yukiera. Além das habilidades culinárias, o teste também avaliou a capacidade de atrair clientes. Embora Soma trabalhasse no restaurante da família desde jovem e tivesse bastante experiência, quando se tratava de atrair clientes, ele era bastante fraco. Isso porque Joichiro era a principal atração do restaurante, sua culinária já atraía muitos clientes. Quando Soma ajudava, ele nunca precisava se preocupar em atrair clientes. Os pratos que ele preparava eram imediatamente devorados. Foi por isso que Soma Yukiera fracassou na história original. Claro, essa era apenas parte da razão. A outra parte era a arrogância excessiva de Soma. Ele sempre acreditou que era melhor que os outros alunos porque tinha experiência no mundo real por ter crescido em um restaurante. Antes de vivenciar esse fracasso, mesmo depois de aprender sobre a elite dos 10 e o quão fortes eles eram, seu complexo de superioridade nunca desapareceu. Foi somente após a avaliação do café da manhã que Soma finalmente percebeu suas próprias deficiências e suas habilidades culinárias começaram a se desenvolver rapidamente. Após falar, Yuki olhou para o outro lado, pois alguém o encarava fixamente. Takumi Aldini. Ele está me encarando? Yuki percebeu que a pessoa que o encarava era de fato Takumi Aldini. Embora Takumi não tivesse um papel de grande destaque na história original, ele era o rival constante de Soma Yukiera. Ele provavelmente estava mirando em Yuki por causa da vitória de Yuki sobre Terunori Kuga. Yuki não era membro da elite dos 10, portanto, para a maioria das pessoas, desafiar Yuki parecia muito mais fácil do que desafiar um membro da elite dos 10. Como Yuki derrotou um membro da elite dos 10, então derrotar Yuki foi equivalente a derrotar um membro da elite dos 10. Assim, muitas pessoas colocaram Yuki em seus planos. Infelizmente para eles, Yuki raramente fazia aparições públicas, então aqueles que o tinham como alvo não tiveram muitas oportunidades. Este mundo nunca careceu de tolos arrogantes que sonhavam em chegar ao topo num só passo. Pareciam ter esquecido que suas habilidades culinárias eram completamente incomparáveis às de Yuki ou às dos 10 de elite. Eles ainda queriam chegar ao topo instantaneamente? Yuki nunca se importou com essas pessoas. Capítulo 51. Na história original, Takumi Aldini tinha como alvo Soma Yukiera. No entanto, agora com a presença de Yuki, que estava ainda mais forte, seu alvo naturalmente mudou de Soma para Yuki. Irmãozão, acho que ele nos viu, disse Sami Aldini, vendo Yuki olhar em sua direção. E daí se ele percebeu? Vou desafiá-lo quando chegarmos à área de avaliação. Takumi não se importava, ele só queria derrotar Yuki. Mas e se o grande irmão simplesmente te ignorar? As palavras de Sami desanimaram Takumi instantaneamente. Embora as habilidades culinárias de Sami não fossem tão boas quanto as do irmão, sua capacidade de dar uma alfinetada verbal era de primeira linha, atingindo diretamente as inseguranças de Takumi. Vou dar um jeito, Takumi gaguejou, e então começou a pensar em soluções sem mais prestar atenção em Sami. Logo em seguida, o ônibus chegou ao local da avaliação. Liderados por Inako Inui, os alunos entraram em uma sala de aula. Olá a todos! Sou Inako Inui, a examinadora desta avaliação. Podem me chamar de chefe Inui ou Inako-senpai. Depois de se apresentar, Inako Inui começou a dividir os alunos em grupos. Ela também não gostava de tarefas complicadas, então continuou com os grupos que eles haviam formado na escola. Com a aparição repentina de Yuki na sala de aula, o número de alunos ficou ímpar. Usaremos os mesmos grupos da escola. Quanto a Yuki, você estar em um grupo sozinha não deve ser um problema, certo? Disse Inako Inui com um sorriso. De jeito nenhum. Para Yuki, ter mais ou menos pessoas em um grupo não fazia diferença. Ótimo. Então vamos começar. Lembre-se, você pode coletar qualquer ingrediente nesta área. Há uma cerca ao redor. Se você sair, será eliminado. Enquanto falava, Inako Inui mencionou especificamente o rio próximo e as varas de pesca na sala de aula ao lado. Isso era, sem dúvida, uma armadilha mental.
Ela direcionou deliberadamente a atenção deles para o rio e as varas de pesca. Subconscientemente, os alunos pensariam que precisavam usar peixes. Assim, um grupo de alunos correu para a sala ao lado, brigando pelas varas de pesca. Quanto a Yuki, o prato que ele planejava fazer também exigia peixe. Mas ele não tinha intenção de pescar. Em vez disso, retirou o cabo de um esfregão na sala de aula ao lado. No momento em que Yuki estava prestes a sair, um pé repentinamente pisou em direção ao seu peito do pé. Então, ele está usando o mesmo truque que usou com Soma Yukiera, hein? Pensou Yuki divertido. A jogada de Takumi foi realmente bastante eficaz? Na história original, ao pisar no pé de Soma por vários segundos, chegando até a torcê-lo para frente e para trás, ele conseguiu forçar Soma a uma batalha culinária. Esse método era muito mais eficaz do que simples provocações verbais, mas os riscos também eram muito maiores. Felizmente, Soma Yukiera não era do tipo brigão. Caso contrário, contra alguém com um temperamento explosivo, Takumi teria acabado, no mínimo, com o olho roxo e o rosto machucado. Yuki não revidou. Em vez disso, mudou a posição do pé, bloqueando sutilmente o caminho de Takumi. Takumi, já nervoso por pisar no pé de Yuki, levou um susto quando seu alvo desapareceu repentinamente e bloqueou seu caminho. Para evitar Yuki, Takumi teve que mudar abruptamente de posição, o que o fez perder o equilíbrio e cair de cara no chão. Garoto, não tente usar truques sujos. Senão, da próxima vez, não será apenas uma queda. O cabo do esfregão de Yuki parou bem ao lado da cabeça de Takumi. A velocidade do golpe de Yuki criou uma rajada de vento que bagunçou os cabelos de Takumi. Takumi começou a suar frio. Essa foi por pouco, muito por pouco. O cabo do esfregão quase caiu na cabeça dele. A julgar pela força do vento gerado pelo balanço, se tivesse acertado, embora provavelmente não tivesse fraturado seu crânio, ter a cabeça esmagada teria sido o melhor cenário possível. Irmão mais velho. Ao ver isso, Isami se assustou e correu até lá. No entanto, sua intenção não era atacar Yuki, mas sim ajudar seu irmão a se levantar. Ao ver isso, Yuki não se preocupou em esperar que Takumi se recuperasse e saiu levando o cabo do esfregão. Estou bem, Isami. Parece que não posso mais usar esse truque, disse Takumi, ainda abalado. Ele simplesmente queria desafiar Yuki usando aquele método. Não esperava que as coisas chegassem a esse ponto. Irmãozão, você teve sorte dessa vez. Você só caiu por culpa sua. Aquele balanço mais cedo me assustou muito. Ao pensar no cabo do esfregão quase atingindo a cabeça do irmão, Isami estremeceu. Esses alunos são realmente especiais, não são? Inako Inui, tomando seu chá e saboreando seus petiscos, naturalmente presenciou toda a cena. Para ser sincera, seu coração também deu um salto. Embora parecesse não ter nada a ver com ela. Aconteceu mesmo na aula dela. Se algo tivesse acontecido com Takumi como instrutora, ela naturalmente também teria alguma responsabilidade. Os alunos estavam agora do lado de fora procurando ingredientes. Embora a maioria tenha optado por tentar pescar, caindo na armadilha mental, alguns perceberam o truque de Inako Inui. No entanto, mesmo que percebessem, poucos conseguiam encontrar facilmente os ingredientes de que precisavam. Isso não era nada surpreendente. Afinal, a maioria dos estudantes ali eram jovens mestres. Eles geralmente não coletavam os ingredientes por conta própria, simplesmente compravam o que precisavam. Assim, nesse tipo de ambiente natural, era muito difícil para eles encontrarem outros ingredientes. Em contraste, Megumi Tadokoro ficou praticamente imersa em tal ambiente. Afinal, Megumi vinha do interior e costumava ir para as montanhas. Portanto, ela conseguia encontrar facilmente todos os ingredientes de que precisava. Assim como na história original, Soma Yukiera foi ao rio tentar a sorte na pesca. Ele também havia sido influenciado pelas palavras de Inako Inui. Na história original, foi somente após as provocações de Takumi que Soma pensou em usar o lanche de Inako Inui como ingrediente. Embora Yuki conhecesse o plano, o prato que ele ia preparar também exigia peixe, então ele também foi até a beira do rio. No entanto, comparado aos outros estudantes que pescavam, o método de Yuki para pegar peixe era muito mais direto e brutal. Embora pudesse pescar com vara, a pesca dependia demais da sorte. Apesar de ter seu espaço de pesca, o sistema não lhe fornecia peixes. Capítulo 52. Ao chegar à margem do rio, Yuki observou os peixes na água. Depois de avistar um peixe perto da margem, ele ergueu o cabo do esfregão. Bam! Com um estrondo alto semelhante à explosão de uma carga de profundidade, um jato d'água irrompeu. Os estudantes próximos se assustaram com o estrondo repentino, e os peixes no rio se dispersaram freneticamente. O que foi isso? O que explodiu? Muitos alunos ficaram assustados, aquele barulho alto era muito parecido com uma explosão. Mas quando olharam na direção de onde vinha o som, viram Yuki segurando um peixe em uma mão e um cabo de esfregão na outra. Yuki não se deu ao trabalho de usar uma vara de pescar, nem queria tentar pegar peixes com uma rede, então improvisou e bateu em um peixe com um porrete, sim, literalmente. Além disso, Yuki aplicou sua força uniformemente por todo o corpo do peixe e na superfície da água. Assim, o peixe obtido dessa maneira não apresentou nenhum dano externo. Normalmente, com esse método, os olhos do peixe poderiam ser arrancados e sua estrutura interna ficaria comprometida. Mas Yuki naturalmente não tinha essas preocupações. Com seu tato excepcional e sua honra alimentar, ele podia garantir que o peixe não fosse ferido, mesmo enquanto golpeava com um porrete. É o Yuki-sama pescando. Que jeito incrível de pescar! Ele pegou o peixe com apenas um movimento. Observando as ações de Yuki, alguns alunos tiveram ideias. Comparado a esperar pacientemente com uma vara de pescar, o método de Yuki era sem dúvida mais eficiente. No entanto, eles deixaram passar vários detalhes. Primeiro, eles não tinham um bastão como o de Yuki, e Yuki tinha pegado um cabo de esfregão. Eles só tinham varas de pesca finas e leves demais.
Tentar imitar a técnica de Yuki com uma vara de pesca seria pura fantasia. E então havia o problema deles. Yuki possuía o aprimoramento da honra alimentar, então seu golpe era preciso, forte e decisivo. Mas outros alunos não tinham esse controle. Por fim, mesmo que conseguissem golpear um peixe com sucesso, provavelmente o danificariam internamente, piorando muito a qualidade do prato final. Então eles não poderiam imitar Yuki de jeito nenhum. Observando as tentativas deles, Soma Yukiera jogou sua vara de pesca de lado, impotente. Com aqueles caras causando tanta confusão, seria um milagre se ele conseguisse pegar alguma coisa. Os peixes tinham se assustado e fugido. Yukiera com: o que devemos fazer? Devemos tentar pescar também, como eles fizeram. O aluno que vinha seguindo Soma Yukiera perguntou. Na época da escola, ele desfrutava de vários benefícios graças a Soma Yukiera. Basicamente, ele podia simplesmente ajudar Soma e tirar boas notas. Não dá para bater num peixe com uma vara de pescar. Aqueles caras são idiotas. Parece que precisamos de uma abordagem mais direta. Soma Yukiera tirou os sapatos e entrou no rio. Era óbvio que ele não conseguiria pescar nada da maneira convencional. E quanto ao método de Yuki, ele já tinha visto algo parecido na TV. Sabia que exigia muita força e habilidade. Para um iniciante pescar um peixe como aquele, precisaria de uma sorte incrível. Então Soma Yukiera só pôde escolher o método mais direto, pescá-lo com as mãos. Felizmente, ele já pescava em rios quando era pequeno, então pescá-los não foi muito difícil para ele. E naquele momento, os outros alunos estavam realmente ajudando-o. A agitação deles havia assustado o peixe, que fugiu para outra área. Com os peixes concentrados juntos, ficou ainda mais fácil para Soma Yukiera pescá-los. Logo, ele também conseguiu fisgar um peixe e saiu com seu companheiro de equipe. Yuki, depois de pescar, não saiu imediatamente, mas entrou na floresta. O prato que ele ia preparar também exigia outros ingredientes, sendo o mais importante o frango. Yuki. Enquanto procurava ingredientes, Yuki encontrou o grupo de Megumi Tadokoro. Eles já haviam reunido uma boa quantidade de ingredientes. Nessas florestas, Megumi estava praticamente impecável. Encontrar qualquer ingrediente de que precisasse era fácil para ela. Megumi, parece que você já tem quase tudo o que precisa. Yuki disse, olhando para Megumi. Sim, só precisamos de mais 2 ingredientes. E você, Yuki? Perguntou Megumi, curiosa ao ver Yuki segurando um balde com um peixe em uma mão e o espeto na outra. Ainda me falta um ingrediente. Estou procurando. Ah, achei. Enquanto falava, Yuki arremessou o cabo que tinha na mão. Embora o cabo do esfregão não fosse uma lança, quando arremessado com a força dele, poucas criaturas conseguiriam resistir. O pedaço de pau atingiu em cheio uma galinha a mais de uma dezena de metros de distância, golpeando sua cabeça com tanta força que a deformou completamente. Naturalmente, a galinha morreu. Yuki precisava da carne de frango, não da cabeça, então não se conteve em nada. Tão incrível. Os olhos da colega de equipe de Megumi se arregalaram, observando a cena incrédula. Se aquele pedaço de pau atingisse alguém com tanta força, ela nem ousava imaginar o que aconteceria. Você é incrível como sempre, Yuki. Embora Megumi Tadokoro também estivesse um pouco surpresa, as ações recentes de Yuki a haviam deixado quase insensível às surpresas. Portanto, ela ficou apenas levemente surpresa. Megumi, eu tenho tudo o que preciso. Vou voltar primeiro. Boa sorte. Yuki disse isso depois de pegar a galinha morta e o cabo do esfregão. Ao ouvir isso, Megumi Tadokoro assentiu rapidamente e continuou reunindo os ingredientes restantes com sua colega de equipe. Com apenas mais 2 restantes, ela terminaria em breve, o que certamente seria mais rápido do que aqueles alunos que ainda estavam pescando. Você já reuniu todos os ingredientes? Mas como fez isso? Não vi nenhum equipamento de pesca em você. E aquela galinha? Inako Inui também ficou surpresa ao ver Yuki retornar. Yuki foi rápido demais, e ele nem sequer tinha levado nenhum equipamento de pesca, mas mesmo assim voltou com um peixe. Quanto àquela galinha, sua cabeça estava completamente deformada. Ao olhar para o cabo do esfregão manchado de sangue e lembrar-se de como Yuki quase acertou a cabeça de Takumi Aldini com ele mais cedo, Inako Inui já conseguia imaginar como aquela galinha foi pega. Só se podia dizer que ela ainda subestimava Yuki. Yuki não tinha apanhado a galinha de perto, mas sim ao atirar o cabo do esfregão, acertando a cabeça da galinha a uma distância de mais de uma dúzia de metros. Com o poder da honra alimentar aprimorando sua precisão e força, mesmo sem o inferno, Yuki era incrivelmente perigoso. Capítulo 53. Usando este bastão, após dizer isso, Yuki foi processar os ingredientes. Inako Inui ficou bastante exasperada com a resposta vaga de Yuki, mas não podia simplesmente continuar a importuná-lo não durante uma avaliação. No entanto, as ações subsequentes de Yuki logo cativaram a atenção de Inako Inui, porque Yuki agora havia sacado suas facas das 7 estrelas. Embora não tivesse sacado a maior delas, os formatos únicos das outras facas das 7 estrelas eram suficientemente chamativos. Além disso, os movimentos de Yuki eram simplesmente hipnotizantes. A dança da faca cortante relâmpago das 7 estrelas não só lidava com os ingredientes com facilidade, como também tinha um incrível talento visual. Diversas facas dançavam entre as mãos de Yuki, e os ingredientes à sua frente eram processados rapidamente. O peixe, que já havia sido nocauteado, agora estava morto. A faca de 7 estrelas de Yuki rapidamente escamou o peixe, abriu sua barriga e removeu as vísceras. Num piscar de olhos, o peixe já estava preparado. Quanto àquela galinha que teve a cabeça esmagada normalmente, o preparo de uma galinha envolve escaldá-la com água quente para soltar as penas e facilitar a remoção. Mas Yuki não precisava de procedimentos tão tediosos.
Ele simplesmente raspou as penas com sua faca de 7 estrelas. Ingredientes que normalmente levariam um tempo considerável para serem processados foram preparados nas mãos de Yuki em menos de 1 minuto. Que habilidade incrível com a faca! E essas facas são incrivelmente afiadas. Ele nem precisou de uma tábua de corte, limpando o peixe e o frango sem esforço algum. Inaku Inui não pôde deixar de exclamar em admiração. A técnica de Yuki era verdadeiramente impressionante. Ela jurou que nunca tinha visto ninguém com tamanha habilidade com facas em toda sua vida. Sem falar desse conjunto de facas das 7 estrelas, ela nunca tinha visto lâminas tão únicas e afiadas. Droga! Aquele cara me passou a perna. Nesse instante, Takumi e Isami Aldini também voltaram correndo com seu pato. Apesar de ter ficado um pouco abalado pela travessura anterior de Yuki, Takumi se recuperou rapidamente. Embora não pudesse competir diretamente com Yuki, ele ainda poderia tentar competir secretamente, assim como Ryu Kurokiba havia feito com Yuki antes. No entanto, ao retornar, descobriu que Yuki já estava na cozinha. Irmão, olha os ingredientes que ele tem. Como ele conseguiu prepará-los tão rápido? Isami Aldini olhou para o frango e o peixe já processados completamente perplexo. Capturar o pato não lhes havia tomado muito tempo, mas ao retornarem, Yuki já havia terminado até mesmo de preparar os ingredientes. Como isso foi possível? Em tão pouco tempo mal daria para depenar uma galinha quanto mais processá-la dessa forma. Não tem como ele ter terminado de preparar tudo isso em tão pouco tempo. Inui-senpai, deve haver algo errado com os ingredientes do Yuki. Takumi Aldini ficou imediatamente insatisfeito e denunciou Yuki sem hesitar. Ele normalmente não era de dedurar, mas, do seu ponto de vista, as ações de Yuki só podiam ser interpretadas como trapaça. Então, naturalmente, ele não conseguiu se conter. De jeito nenhum, não há nada de errado. Eu mesmo ouvi preparar esses ingredientes. Você pode não acreditar, mas esses 2 itens foram preparados em menos de 1 minuto, disse Inaku Inui com um sorriso. A velocidade de processamento de ingredientes de Yuki era tão incrivelmente rápida que quando os outros retornavam, viam apenas o produto final. Tal velocidade estava além da compreensão humana normal, então era natural pensar que Yuki estava trapaceando. Mas, tendo testemunhado todo o processo pessoalmente, ela sabia que Yuki não estava trapaceando. Um peixe e um frango preparados em menos de 1 minuto? Impossível. Naturalmente, Takumi e Isami Aldini rejeitaram isso imediatamente. É a verdade. Se você não acredita em mim, fique à vontade para registrar uma reclamação junto à equipe do Totsuki Resort, disse Inaku Inui com um sorriso. Era normal que Takumi e Isami não acreditassem nela. Qualquer pessoa comum, sem ver com os próprios olhos, teria dificuldade em acreditar. Ela não podia convencer Takumi diretamente. Havia câmeras de segurança, então se Takumi não acreditasse nela, poderia registrar uma queixa e ver como seus superiores lidariam com a situação. Afinal, ela era apenas uma funcionária temporária. O motivo pelo qual graduados como Inaku Inui estavam aqui no Totsuki Resort era em parte para manter conexões com a Totsuki. Afinal, é sempre bom ter apoiadores poderosos, e em parte para descobrir novos talentos. Esses graduados basicamente tinham seus próprios restaurantes e além deles próprios, seus estabelecimentos também precisavam de outros funcionários qualificados. Mas as pessoas comuns não conseguiam acompanhar o ritmo da cozinha deles. Foi como quando Soma Yukiera estagiou com Kojiro Shinomiya. Soma era completamente supérfluo ali. Inserir a força indivíduos assim no fluxo de trabalho deles só diminuía a eficiência. Portanto, as pessoas que eles contrataram também precisavam ter habilidades culinárias suficientemente elevadas, e os alunos de Totsuki eram o melhor recurso. Embora esses alunos certamente fossem abrir seus próprios restaurantes depois de um certo período, poder estudar ao lado desses graduados foi uma grande oportunidade. A maioria dos alunos aceitou prontamente esses convites. Quanto a esses graduados, embora soubessem que esses alunos eventualmente iriam embora, conseguir um assistente qualificado sem gastar muito foi, sem dúvida, uma situação vantajosa para todos. Além disso, mesmo depois que esses alunos concluíram seu treinamento e partiram, a conexão entre eles permaneceu, formando uma rede. Foi precisamente por isso que os graduados geralmente não recusavam o convite de Totsuki, chegando mesmo a deixar de lado outros assuntos para virem para cá. Ao ouvir as palavras de Inaku Inui, Takumi ficou em silêncio. A lógica lhe dizia que uma graduada como Inaku Inui não mentiria sobre tal coisa, mas a lógica também lhe dizia que era absolutamente impossível alguém preparar um peixe e um frango em menos de 1 minuto. Resumindo, ele estava agora em um dilema. No entanto, sabia muito bem que precisava preparar seu próprio prato rapidamente. Mas ao passar por Yuki, suas pupilas se contraíram repentinamente, pois ele viu as vísceras, escamas de peixe e penas de galinha que Yuki havia removido. As vísceras pareciam muito frescas. Com base na experiência dele, elas definitivamente tinham sido retiradas recentemente. O que houve, irmão? Ao ver seu irmão mais velho paralisado, Isami Aldini perguntou, um tanto confuso. Não é nada. Vamos preparar os ingredientes, Isami. Takumi Aldini balançou a cabeça, indicando que estava bem, e então retornou ao seu posto com Isami para começar a processar os ingredientes. Assim que começaram os preparativos, Soma Yukiera também retornou com os peixes que havia pescado. Capítulo 54. Que velocidade! Continua tão absurda como sempre. Ele já terminou de preparar os ingredientes? Ao entrar, Soma Yukiera não se surpreendeu com o progresso de Yuki. Afinal, no Estrela Polar, ele havia testemunhado a velocidade de Yuki na cozinha. Simplesmente não era uma velocidade comum a humanos normais. Era rápido demais. Como havia relativamente poucas pessoas na sala de aula, as palavras de Soma Yukiera foram naturalmente ouvidas por outros. Inaku Inui, que havia observado Yuki preparar os ingredientes sozinha, não ficou surpresa. Mas Takumi era diferente.
As palavras de Soma Yuki significavam que Soma já tinha visto a velocidade culinária de Yuki antes. Isso também significava que Inaku Inui não havia mentido antes. Embora fosse inacreditável, Yuki realmente havia preparado os 2 ingredientes em tão pouco tempo. Assim que Takumi estava quase convencido, as ações subsequentes de Yuki confirmaram ainda mais essa suspeita. As facas de 7 estrelas nas mãos de Yuki tornaram-se um borrão, processando ainda mais o peixe já limpo e escamado. A carne foi separada das espinhas do peixe, e Yuki rapidamente retirou as pequenas espinhas dos 2 pedaços. Um pedaço foi cortado no formato da cabeça de um dragão, o outro foi esculpido em escamas de dragão. Uma operação dessas também levaria algum tempo para uma pessoa normal, mas Yuki era diferente. Ele a terminou num piscar de olhos, e o resultado final era incrivelmente requintado, parecia uma obra de arte. Tão rápido. Isami, você viu isso? Takumi observava a cena atônito. Ele havia testemunhado a velocidade de Yuki com seus próprios olhos. Era ainda mais rápida que o processamento de uma máquina, e era possível ver claramente os detalhes intrincados. Eu vi, irmão. Ele é muito rápido. Nem consegui ver como ele cortou. Isami também ficou atônito, e ambos os irmãos ficaram perplexos com as ações de Yuki. Quanto a Yuki, ele não lhes deu atenção, marinando rapidamente o peixe antes de passar a preparar o frango. Nesse meio tempo, Takumi e Isami, já recuperados, também começaram a cozinhar. No entanto, dessa vez eles não tentaram competir com Yuki. O motivo era simples, Yuki estava muito além do alcance deles. Foi como 2 pessoas competindo numa corrida de 100 metros. Uma delas correu em 10 segundos. Embora não fosse um recorde mundial, ainda assim era um tempo muito bom. Então, olhando para o oponente, eles veem que a outra pessoa terminou em 1 segundo. Isso foi simplesmente uma velocidade sobre-humana. A diferença entre os 2 era tão grande que parecia completamente inatingível. Até mesmo Takumi, geralmente muito competitivo, se sentiu desmoralizado nessas circunstâncias. Durante esse período, outros alunos também retornaram gradualmente à sala de aula e começaram a cozinhar por conta própria. Mas a essa altura, a culinária de Yuki já havia evoluído para o próximo nível. Como havia muitas pessoas por perto, Yuki não usou o inferno extensivamente, apenas o aplicou de forma simples. Mesmo assim, a coluna de fogo ascendente ainda assustou os outros. Embora todos já tivessem testemunhado o inferno de Yuki antes, e em uma escala muito maior, e desta vez eles estavam assistindo de perto. O impacto visual foi muito maior do que quando assistiam das cadeiras da plateia. Com o aprimoramento do inferno, a velocidade de cozimento de Yuki tornou-se absurdamente rápida. Um prato que normalmente levaria muito tempo para ficar pronto era finalizado por Yuki no menor tempo possível. Outros mal tinham começado a preparar os ingredientes, enquanto Yuki já havia terminado e apresentado o prato pronto a Inaku Inui. Que prato requintado! Qual o nome dele? Perguntou Inaku Inui. Este prato se chama da harmonia do dragão e da fênix. Yuki apresentou o prato brevemente. Depois de ouvir, Inaku Inui mal podia esperar para dar uma mordida. O peixe é frito na perfeição, crocante por fora, macio por dentro, e a fritura não removeu o sabor fresco do peixe. Pelo contrário, ele fica perfeitamente preservado, explodindo apenas no momento em que você morde. O frango também está incrivelmente macio, e graças à sua habilidade especial, ele foi cozido lentamente até ficar com uma textura tão suave em tão pouco tempo. Embora as texturas e os sabores do peixe e do frango sejam completamente diferentes, quando combinados, eles se harmonizam perfeitamente. Além disso, com o significado simbólico do dragão e da fênix, é realmente um prato extraordinário. A avaliação de Inaku Inui sobre este prato foi muito alta, pois era genuinamente delicioso e, em sua opinião, especializada. Este era definitivamente um prato do nível de um chefe de 3ª classe. Além disso, entre os chefes de 3ª classe, este prato poderia até ser considerado um prato de assinatura. Mesmo quando era uma cozinheira de 3ª classe, ela teria dificuldade em preparar um prato assim. Se ela se deparasse com esse prato em uma competição culinária, imaginava que teria uma baita dor de cabeça. A atual Inaku Inui era uma chefe de 2ª classe. Embora o título de chefe de 1ª classe ainda lhe parecesse inatingível, o fato de ter alcançado a 2ª classe na sua idade já a tornava uma gênia entre gênias. No entanto, não havia comparação possível com Yuki. Afinal, ela era pelo menos 10 anos mais velha que Yuki e sua geração, e além disso, seu talento era excepcionalmente alto, o que a tornou uma chefe de 2ª classe. Mas e o Yuki? Ele ainda era um calouro, e simplesmente preparando um prato de nível 3º rank, sem muita cerimônia. Essa lacuna, mesmo que Inaku Inui estivesse mentalmente preparada de antemão, agora também a fez começar a duvidar se ela era um fracasso. Só se podia dizer que os jogadores que usam trapaça estavam em outro nível. Tentar se comparar a eles só levaria a completa e total desmoralização. Sem dúvida, Yuki passou nessa avaliação. E o prato dele foi completamente devorado por Inaku Inui. Afinal, com uma comida tão deliciosa, provar apenas uma mordida seria um desperdício. Quanto aos pratos dos outros alunos, Inaku achou que poderia fazer uma avaliação com apenas uma pequena prova. Então, ignorando os olhares dos outros alunos, ela terminou completamente o prato de Yuki. Nesse momento, Yuki também ficou um pouco sem palavras. Ainda bem que ele só usou uma parte dos ingredientes para fazer esse prato. Do contrário, um peixe inteiro e um frango, nem mesmo um adulto forte conseguiria terminar. Afinal, os animais criados aqui em Totsuki eram bastante grandes. Olhando para a comida restante, Yuki simplesmente a devorou por completo. Deixá-la ali seria um desperdício enorme. E suas ações deixaram os alunos ao seu lado extremamente atormentados.
Capítulo 55. Todos sabiam o quão terrivelmente aromáticos eram os pratos de Yuki. E este prato não era apenas intensamente aromático, seu sabor também era soberbo. Afinal, Hinako Inui o havia elogiado tanto. Enquanto eles se esforçavam para preparar os pratos, Yuki já saboreava uma refeição deliciosa. Isso naturalmente deixou os alunos ao redor inquietos, praticamente babando. Yuki havia guardado uma parte. Isso era para Megumi Tadokoro. Outros alunos ficavam olhando de relance, mas infelizmente não teriam a oportunidade de provar esse prato. Como Takumi Aldini não havia provocado Soma Yuki era desta vez. O prato que Soma preparou no final foi um prato de peixe frequentemente servido no restaurante de sua família, embora não houvesse nada de particularmente especial nisso. Suas habilidades culinárias eram suficientemente fortes para permitir que ele passasse na avaliação baseada puramente na técnica. Essa era a vantagem de ter habilidade culinária suficiente. Não precisava de truques sofisticados, ele simplesmente passava na prova com sua força bruta. Megumi Tadokoro preparou um ensopado de legumes mistos com uma apresentação primorosa. Ela também foi aprovada com facilidade. Quanto ao prato de pato dos irmãos Aldini, é óbvio. Claro que nem todos os alunos conseguiram passar. Muitos ainda foram reprovados. No entanto, dentre as avaliações propostas pelos diversos ex-alunos, a de Hinako Inui foi relativamente fácil. Assim, dentro do tempo estipulado, eles ainda tiveram tempo de refazer o prato. Mas o número de pessoas que falharam inicialmente e depois obtiveram sucesso foi extremamente pequeno. No final, muitos alunos ainda foram considerados reprovados. Durante o campo de treinamento, reprovar em uma avaliação significava apenas um caminho: expulsão. O campo de treinamento foi o primeiro evento de redução de alunos em larga escala do Departamento do Ensino Médio, e esta foi a primeira avaliação. Portanto, o número de alunos eliminados foi o mais alto. Apenas com base nessa avaliação, quase 10 alunos foram expulsos da turma de Yuki. Essa taxa de eliminação foi bastante alta. Claro, isso também se devia ao fato de ser a primeira avaliação. Aqueles que conseguiam passar na avaliação de um ex-aluno naturalmente tinham uma grande chance de passar também nas outras avaliações. Portanto, apenas o primeiro dia apresentou uma taxa de eliminação tão alta. Nos dias seguintes, a taxa cairia drasticamente, provavelmente voltando a subir durante a avaliação do café da manhã. Muito bem, pessoal. A seguir, temos outra avaliação da qual serei responsável. Meu nome é Hitoshi Sekimori. O que vocês precisam fazer agora é: após retornarem aos seus alojamentos de ônibus, muitos alunos pensaram que poderiam relaxar. Já era tarde. Mas eles jamais imaginariam que outra avaliação os aguardava. Embora todos soubessem que o campo de treinamento era difícil, e também conhecessem a maioria dos detalhes gerais, o conteúdo específico era confidencial. Portanto, a avaliação do jantar com bife desta noite também foi mantida em segredo. Naturalmente, Totsuki não usaria os mesmos desafios para avaliar os alunos todas as vezes. Os detalhes seriam alterados. A avaliação do menu degustação de bifes era a seguinte: eles precisavam preparar 50 refeições com bifes dentro do prazo estipulado. Parecia uma tarefa muito difícil, mas a porção de um combo de bife não era muito grande. Com um pouco de agilidade, completar essa quantidade não foi problema. Devido ao foco na quantidade e na velocidade, a exigência por sabor nesta avaliação não foi muito alta. Contanto que os alunos não cometessem erros, passar não era muito difícil. Então, que tal jantar depois da avaliação? Yoshino Yuki não conseguiu se conter e perguntou. Lembre-se, o Totsuki Resort era um estabelecimento genuinamente luxuoso. Mesmo o quarto mais básico custava 80.000 ienes por noite. Embora fossem ienes, ainda era bastante caro. Yoshino Yuki tinha grandes expectativas para um hotel de tão alto padrão, mas parece que essas expectativas foram frustradas. Vocês mesmos trarão o jantar. Estão aqui para avaliação, não para lazer. Lembrem-se, vocês são estudantes, não convidados. Esses serviços não são para vocês. Essas palavras frias destruíram as expectativas de Yoshino Yuki, deixando-a completamente pálida. Vários alunos compartilharam da mesma opinião que Yoshino Yuki. Eles pensaram que poderiam terminar rapidamente e relaxar, mas então foram informados de que todos os serviços não tinham nada a ver com eles. Na verdade, o que mais incomodava não era a impossibilidade de usufruir dos serviços do resort, afinal, a maioria dos estudantes vinha de famílias ricas e não se importava muito com essas coisas. Era essa avaliação constante que era difícil de suportar. Relaxa, Yuki. Não se esqueça que eu e Alice estamos aqui. Depois que você terminar a avaliação, venha para o quarto do Marui. Aí, podemos sair e aproveitar alguns dos serviços do Resort Totsuki juntos, Yuki sussurrou. Ele tinha vários privilégios no Resort Totsuki, privilégios não concedidos por Jin Dojima, mas conquistados por ele durante o tempo em que esteve no resort. Esses privilégios eram reconhecidos por todo o resort, então ele podia desfrutá-los. Quanto a Alice Nakiri, o próprio Resort Totsuki era uma empresa da família Nakiri, então ela também tinha privilégios. Com duas pessoas privilegiadas aqui, que tipo de serviço elas não poderiam receber? Ao saber disso, Yoshino Yuki, que havia empalidecido, voltou instantaneamente ao normal, ficando até um pouco eufórica. Só de pensar em desfrutar daqueles serviços luxuosos, ela se sentia cheia de energia. Embora os outros, ao saberem disso, não tenham ficado tão animados quanto Yoshino Yuki, eles também se sentiram motivados e começaram a cozinhar rapidamente. Por falar nisso, uma avaliação como essa parece ter sido feita sob medida para Yuki, não é mesmo? Nesse momento, disse Ryoko Sakaki. Ao ouvir isso, todos olharam para Yuki. Depois de refletirem um pouco, pareceu-lhes que ela estava certa. Afinal, o inferno de Yuki podia acelerar o cozimento, reduzindo o tempo de preparo necessário. O inferno realmente me dá uma grande vantagem nesse tipo de culinária. Yuki disse com um sorriso. Na verdade, não se tratava apenas de acelerar o preparo das refeições. Havia outras vantagens também.
Seu título de mestre culinário permitia que ele realizasse várias tarefas simultaneamente com facilidade. Nessas circunstâncias, Yuki poderia facilmente controlar várias panelas sozinho. Até mesmo a técnica reversão do hashi de prata dos 10 woks poderia ser facilmente replicada por Yuki. A chave para o sucesso com honra culinária reside no controle da força e do foco. Graças à sua habilidade honra culinária, Yuki conseguia realizar várias tarefas simultaneamente com facilidade. O reversão do hashi de prata dos 10 woks naturalmente podia ser replicado diretamente. Essa técnica era muito difícil para chefes comuns. Embora muitos chefes parecessem ser capazes de realizar várias tarefas simultaneamente, especialmente Soma Yukiera, que realizou várias tarefas ao mesmo tempo durante a avaliação do café da manhã na história original. Soma só preparava lanches simples, todos do mesmo prato. O desafio reversão do hashi de prata dos 10 woks consistia em cozinhar simultaneamente 10 pratos diferentes e finalizá-los com perfeição, sem nenhum erro. A diferença entre os dois era enorme. Capítulo 56. Essa avaliação foi mais uma oportunidade para Yuki demonstrar suas habilidades. Embora ele não tivesse a intenção de se exibir, apenas cozinhando normalmente. Para outros, sua culinária normal era exibicionismo. Afinal, os métodos de culinária de Yuki eram completamente diferentes dos das pessoas comuns. Logo em seguida, Yuki, sob o olhar atônito de todos os presentes, incluindo Hitoshi Sekimori, saiu. Lembrem-se que naquele momento até mesmo Erina Nakiri, que era a mais rápida na história original, havia terminado menos de 10 partes. Mas Yuki? Ele terminou tudo de uma vez. Até Hitoshi Sekimori ficou chocado. Não me admira que aquele cara, Soma Yukiera, tenha dito aquelas coisas. Essa velocidade na cozinha é desumana. Takumi, observando Yuki se afastar, agora conseguia entender a indiferença de Soma Yukiera naquela época. O Takumi atual sentia o mesmo. Embora ainda estivesse impressionado, já não se surpreendia particularmente. Os alunos da mesma turma de Yuki também não acharam estranho. Já tinham visto aquilo antes. Mas para os alunos de outras turmas, era um problema sério. Embora Yuki já tivesse derrotado um membro da elite dos 10 antes, quando cozinhou daquela vez, para preservar o efeito do truque de mágica, ele se envolveu em inferno. E a velocidade de conclusão também não foi tão rápida. Ninguém jamais havia visto a verdadeira velocidade de culinária de Yuki. Mas agora, Yuki havia demonstrado sua velocidade absoluta. Essa velocidade chocou instantaneamente um grupo de estudantes, deixando-os perplexos. O que vocês estão fazendo? Depressa, continuem com as avaliações. Querem ser expulsos? Ao ver os olhares atônitos dos alunos, Hitoshi Sekimori, finalmente recuperando os sentidos, gritou. Ele podia entender porque estavam chocados, ele próprio também estava. Mas eles estavam no meio de uma avaliação. Então, ele gritou para tirar todos do torpor. Os alunos, finalmente reagindo, continuaram com suas tarefas. Mas desta vez, eles estavam verdadeiramente chocados, e também um tanto desmoralizados. Embora Erina Nakiri, membro da elite dos 10, estivesse entre seus pares, a diferença entre eles e Erina já era muito grande. Mas o problema agora era que até mesmo Erina Nakiri estava muito atrás de Yuki. Até mesmo os membros da Elite 10 estavam ficando para trás. Embora já soubessem que Yuki era forte, não esperavam que ele fosse tão forte, mesmo em termos de velocidade na cozinha. Yuki, após terminar sua avaliação, foi tomar um banho. Ele não foi ao grande banho comunitário. Não tinha interesse em se espremer entre um monte de gente, mesmo que provavelmente só houvesse Jindojima lá naquele momento. No entanto, após terminar o banho, Yuki percebeu que alguns dos alunos eliminados não haviam ido embora. Em vez disso, foram instruídos a continuar esperando. Curioso, Yuki perguntou por aí e descobriu que esses alunos eram os que haviam sido eliminados por Kojiro Shinomiya. Jindojima e outros haviam descoberto problemas significativos na avaliação de Shinomiya, então esses alunos foram mantidos no programa. Yuki imaginou que Jindojima provavelmente planejava reavaliar esse grupo depois de resolver a questão com Kojiro Shinomiya. Na história original, o principal motivo pelo qual Jindojima convidou Kojiro Shinomiya foi porque ele havia percebido o problema de Shinomiya. Entre os muitos ex-alunos, o talento de Kojiro Shinomiya era inegavelmente de primeira linha. Embora não tão bom quanto Jindojima e Joichiro Yukiera, ele estava logo abaixo deles. Kojiro Shinomiya era atualmente um chefe de segunda classe, mas suas habilidades culinárias já haviam estagnado. O incidente com Megumi Tadokoro na história original não foi planejado por Jindojima, foi um acidente. Jindojima não esperava que Soma Yukiera procurasse Kojiro Shinomiya para um shokugeki. Sem dúvida, Soma Yukiera e Megumi Tadokoro estavam fadados a perder para Kojiro Shinomiya. Jindojima não precisava deles para derrotar Shinomiya. Ele apenas esperava que eles pudessem corrigir a mentalidade de Shinomiya. Kojiro Shinomiya era um indivíduo talentoso, e ainda havia esperança para ele. Foi por isso que Jindojima tentou. Na verdade, mesmo que Kojiro Shinomiya não tivesse mudado de ideia na história original, Jindojima não teria expulsado Soma e Megumi. Ele simplesmente teria desistido de Kojiro. Quando Yuki estava prestes a ir para o quarto de Zenji Maru e esperar pelos outros, ele recebeu uma ligação repentina. Ele olhou. Era de Jindojima. Yuki, venha me encontrar no escritório. Quero conversar sobre algo com você. A voz de Jindojima veio do outro lado da linha. Isso também surpreendeu um pouco Yuki. Na história original, Jindojima deveria estar esperando no banho comunitário pela primeira pessoa que concluísse a avaliação. O primeiro entre os garotos na história original foi Soma Yukiera. No ano anterior, foi Satoshi Ishiki. Todos eles conheceram Jindojima no banho comunitário.
mas essa ligação significava que Jin não estava lá. No entanto, pensando melhor, fazia sentido. Afinal, a primeira a terminar nessa turma seria definitivamente Yuki. Então, já sabendo a resposta, não havia necessidade de esperar. Yuki logo chegou ao escritório de Jin Dojima. Naquele momento, Jin era a única pessoa lá dentro. Ele não havia optado por observar a avaliação dos alunos com os outros ex-alunos. Tio Dojima, e aí? Depois de se sentar no sofá, Yuki perguntou. Estavam apenas ele e Jin Dojima ali, então ele podia agir de forma mais descontraída. Sua avaliação amanhã de manhã é com Kojiro Shinomiya, certo? Eu tenho algo que quero te perguntar. É sobre o Shinomiya. Enquanto falava, Jin Dojima contou a Yuki sobre a situação de Kojiro Shinomiya. Então, basicamente, ele é alguém que foi humilhado pelo mundo real, e agora acha que já que se molhou na chuva, deve rasgar os guarda-chuvas de todo mundo, é? Quer que eu brigue com ele? Embora suas habilidades culinárias estejam estagnadas, ele ainda é um chefe de segunda classe. E mesmo que eu ganhasse, qual seria a graça? Yuki afirmou. Sua habilidade culinária não era um recurso mágico para a trama. Mesmo que ele derrotasse Kojiro Shinomiya, se a mentalidade de Shinomiya não mudasse, tudo seria em vão. É apenas uma tentativa. E você é o candidato mais adequado entre nós. Afinal, você é jovem. Se você o derrotar nessa idade, o impacto sobre ele será enorme, disse Jin Dojima. De fato, era difícil usar meras palavras para convencer alguém. Mas se você ensinasse a essa pessoa uma lição de realidade, ela estaria mais receptiva ao que você tivesse a dizer depois. Após ouvir as palavras de Jin Dojima, Yuki finalmente concordou. Embora não ganhasse nada com isso, afinal, era um pedido de Jin Dojima. Considerando o relacionamento que ele tinha com Jin, ele não recusaria um favor tão pequeno. Quanto à possibilidade de derrotar Kojiro Shinomiya, Yuki não estava preocupado. Kojiro Shinomiya não se atreveria a dar tudo de si agora. Ele precisava esconder o fato de que suas habilidades haviam estagnado. Embora Yuki fosse um chefe de terceira classe, a qualidade de sua culinária não se comparava à de outros chefes de terceira classe externos. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.